da Universidade de Pernambuco para nos brindar com a palestra Gratidão, que será abordada em 4 eixos: científico, filosófico, teológico e literário. José Antônio Spencer Hartmann Jr., ele que é graduado em Relações Públicas pela Escola Superior de Relações Públicas, graduado em Psicologia Clínica pela Faculdade de Ciências Humanas, é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, doutor em Neuropsiquiatria pela UFPE, pós-doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da ABC de São Paulo e atualmente é professor adjunto da UPE, Universidade de Pernambuco, no curso de Medicina. É também coordenador do módulo do ciclo de vida no curso de Medicina, líder de pesquisa em saúde mental do idoso, psicólogo da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Pessoal da Universidade de Pernambuco. Professor, fica à vontade. Bom dia a vocês. Bom dia. Meus agradecimentos ao Cefos pela organização e o convite, que me honra estar aqui presente. Depois de uma belíssima apresentação de um coral, eu costumo dizer que nenhuma palestra pode concorrer com a música, mas eu tentarei iniciar minha palestra fazendo uma menção justamente ao tema gratidão como um estado de graça. E como a música permite um estado de graça, eu vou trazer uma frase do Friedrich Nietzsche que eu penso simbolizar essa perspectiva de entender a gratidão mais do que um simples cumprimento, um estado de graça. Diz Nietzsche: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não poderiam escutar a música. O estado de graça é um estado dançante. Muitas vezes aquelas pessoas que nos cercam não reconhecerão por que estamos tão bem, porque elas não escutam a mesma música. E mesmo assim, muitas vezes estão no plano dos ruídos pessoais. Para entendermos então a conexão que eu vou tentar fazer entre gratidão e estado de graça, eu vou trazer o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino, que classifica em 3 níveis o que seria a gratidão. O primeiro estágio, ele consideraria a gratidão como um cognitivo. É aquele que você faz o reconhecimento de um benefício recebido e você simplesmente agradece. Vamos dizer que esse estado de gratidão é o mais superficial. Ele está refletido em algumas expressões idiomáticas, como por exemplo na palavra Danke em alemão ou Thank you em inglês. Seriam atos de gratidão no nível superficial cognitivo. Para São Tomás de Aquino existe um nível intermediário, que não se reduz apenas a um mero cumprimento de reconhecimento do benefício recebido, mas você se compromete em fazer algo pelo outro. Então seria a gratidão praticada como retribuição, como se encontra em palavras neolatinas como grazie em italiano ou gracias na língua hispânica. Seria um nível intermediário onde você recebe o benefício e você faz uma oração pela pessoa que te agraciou com este bem. Mas São Tomás de Aquino, não contente com esses 2 níveis, ele procura fazer um mergulho mais profundo, que ele diria que seria a gratidão como estado de graça, que não se reduz apenas ao benefício que eu recebo de outrem, mas ao meu compromisso de me dispor com o outro sempre que for possível. Curiosamente, em todas as expressões idiomáticas,
a única em que se encontra a palavra gratidão como representação do terceiro nível de São Tomás de Aquino, que seria o nível afetivo, é a palavra obrigado. Muitas vezes nós dizemos sem sabermos a profundidade da palavra. Obrigado, para São Tomás de Aquino, no terceiro nível, significa: a partir de agora, com o bem que você me fez, me sinto obrigado a te servir sempre. Então, a obrigação implica mais do que o benefício do direito que eu tenho de receber o benefício, o dever ao qual eu me comprometo de ser o gerador do bem também do outro. Mais do que servidores públicos, devemos ser servidores do público. E isso implica mais do que reivindicação de direitos, consciência do cumprimento dos deveres. Para que nós entendamos então a gratidão como esse estado de graça, eu me lembro de uma passagem da história de São Francisco de Assis, quando ele está bastante melancólico, depois de toda a sua vida de sacrifícios, de dedicação ao que ele chamou de teologia da pobreza, desprendimento dos bens materiais, e que ele via toda a sua obra sendo modificada pela Igreja Católica, onde, ao contrário do que ele pregava, levantavam catedrais suntuosas, enquanto ele fazia um voto de pobreza. E nesse momento, narra uma lenda contada por Flaubert, que ele deita-se no chão, cansado, pressentindo o seu último momento de vida, e a irmã Clara se aproxima dele e percebe-o um tanto quanto melancólico, e pergunta: por que estás triste? Estou triste porque o meu legado será perdido. Lutei tanto pela pobreza e a igreja opta ainda pelo enriquecimento, muitas vezes ilícito, dos seus próprios patrimônios. E ela diz: Francisco, desprendendo-te daquela obrigação de deixar um legado, então tu poderás viver o estado de graça maior, que significa: faça e não espere retorno ou reconhecimento. O estado de graça, então, ele pressupõe ao mesmo tempo um estado em que você faz uma contribuição, faz uma participação. De certo que nós queremos reconhecimento, mas nem sempre poderemos atribuir nosso estado de bem-estar ao reconhecimento de outrem, porque se assim for, nós viveríamos sempre num estado de sofrimento. É como diria Hamlet na conversa com Horácio, na sua belíssima peça escrita por Shakespeare: que serei de mim, diria Hamlet a Horácio, quando todos aqueles que dizem o que eu devo ser desaparecerem? Esse é um fenômeno muito parecido com os tempos atuais, onde exibir-se vale mais do que existir. Eu costumo dizer que outrora nós tínhamos a vaidade como pecado e como desequilíbrio. Hoje a vaidade é a grande virtude do nosso tempo e a humildade sinal de fraqueza. Eu costumo dizer que antes nós tínhamos a frase célebre: espelho meu, diga-me que é mais belo do que eu. Hoje é o contrário, celular meu, diga-me quem recebe mais curtidas do que eu. A concorrência não é da descrição, é da superexposição. Então nós somos mais, digamos, agradecidos na medida que recebemos a aprovação do outro, do que por uma consciência livre do dever cumprido. E essa gratidão, ela gera sofrimento. Voltando aos termos sobre a prática da gratidão, uma outra questão muito importante no terceiro nível proposto por São Tomás de Aquino, que é justamente este: a qualidade do vínculo que você constitui com o outro, que é justamente o estado de graça. Me remete a um pesquisador muito importante da psicanálise britânica, Donald Winnicott, quando ele faz um estudo sobre a relação mamãe e bebê, ou mãe e bebê. E ele percebe, como naturalmente todos nós sabemos, ninguém aqui nasceu sorrindo, todos nós nascemos chorando, porque é traumático nascer, é traumático existir.
Eu costumo dizer que nós trazemos o gene da tristeza, mas nós devemos construir o gênio da alegria. Então a capacidade de fazer com aquilo que me fere o remédio da minha própria alma é que está a diferença entre uma pessoa e outra. Então, voltando ao Donald Winnicott, ele estuda a relação mãe-bebê e percebe que a criança, ela padece da primeira experiência, que é a experiência da angústia de separação. Ela foi expulsa do útero. Se nós voltarmos a essa experiência que todos nós passamos, e certamente ninguém se lembra, foi muito sofrido sair do útero de nossas mães, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Estavam num conforto completo, com 9 meses de garantia de aluguel pago, com alimentação amniótica garantida, sem nenhum estresse. De repente a gente é expulso sem aviso prévio. Mas diz o Winnicott que o segundo tempo é que é mais interessante que o primeiro, porque depois que a criança é expulsa do útero, ela experimenta justamente um estado de graça. Ela volta ao colo da mãe e recebe o abraço da mãe. Então a gente pode dizer que uma criança não nasce quando sai do ventre da sua mãe, mas quando entra no coração da sua mãe. Que significa dizer, o estado de graça é a sua competência de se vincular a alguém com quem você pode realmente contar. A vivência do amor, mais do que compartilhamento de alegrias, é você saber que pode contar com alguém com quem você compartilhe suas angústias. A angústia vincula-nos mais do que o compartilhamento das próprias alegrias. E o Winnicott faz essa menção categórica, dizendo justamente que o estado de graça já é experimentado por nós quando nascemos, mas no segundo tempo. Significa então agradecer para Tomás de Aquino e para o Winnicott ter a competência de reconhecer a qualidade de vínculo que eu tenho com as pessoas que eu realmente amo. E o amor tem uma relação com a alegria. Ninguém ama algo que não te traz alegria, mesmo que esteja no momento trazendo tristeza, como um filho que te preocupa neste momento. Em algum momento você teve muita alegria com ele. Então há um vínculo entre afeto e o vínculo entre, digamos, bem-estar psicológico no sentido do estado de graça ou de gratidão. Adélia Prado, uma poetisa brasileira, diz a seguinte frase: de que me vale o pão, o queijo e a faca se eu não tiver a fome? A fome é o estado primário que faz com que me impulsione a buscar algo para a minha vida. Eu posso dizer então que o estado de graça é um estado de fome. E um estado de graça como fome é afeto. Quando tenho afeto, eu busco, eu resisto, eu luto, eu crio propósitos, eu supero, eu vou adiante. Esse é um ponto tão capital que me remete também a outro pensador alemão, Friedrich Hegel, quando faz a classificação didática de 2 níveis de homens que existem na humanidade. O homem grande, que se mede dos pés à cabeça. É um homem contemporâneo, cheio de vaidades, vestidos então, através de seus títulos, mas é um homem previsível. Este é um homem grande, se mede dos pés à cabeça. Mas existe um outro tipo de homem, que não é um homem grande, aí me permita, homem e mulher, no mesmo sentido. Esse é um termo que eu estou obedecendo ipsis verbis ao que Hegel fala, homem no sentido antropológico, mas pressupõe hoje homem e mulher. Não é o homem grande ou a mulher grande, é o grande homem ou a grande mulher. E diferentemente do homem grande ou da mulher grande, que se mede dos pés à cabeça, o grande homem e a grande mulher se mede do coração para cima. Eu só posso vivenciar gratidão quando eu estou no estado de graça. Estado de graça remete-nos justamente à experiência, justamente, de amar a vida em sua totalidade. Mirabeau, escritor francês, tem uma frase célebre: a vida é boa demais para desejar dela apenas a felicidade.
o que nos remete a um dos livros capitais da sabedoria judaica ou da sabedoria hebraica ou israelita, o Cântico dos Cânticos, quando na verdade a definição mais profunda de gratidão é que se tu buscas a graça em algum lugar, saibas que tu já as tens, porque viver já é a grande graça. Estar vivo já é um fenômeno de altíssima raridade. Então nós já estamos no estado de graça, só que nós não temos consciência do estado de graça. E o estado prática da gratidão é a consciência daquilo que em mim já vibra e que eu não valorizo, porque estou sempre em busca do que não tenho, e quando tenho já não mais busco. Esse é o drama, como diria Schopenhauer, da maldição do desejo, que são duas. Uma quando você realiza o desejo e fica entediado, e a outra quando você ainda deseja e busca e gera sofrimento. Então a gratidão é uma suspensão consciente de que você já tem esse estado de graça inscrito em você através da qualidade de vínculos positivos que você construiu com as outras pessoas. Avancemos. Para utilizarmos um eixo então filosófico, eu vou trazer uma passagem interessante do Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, quando ele fala as 3 metamorfoses do espírito. A primeira metamorfose, ele simboliza em um camelo peregrinando pelo deserto, cheio de coisas e de bagagens sobre o seu dorso. Ele diz que esse é o primeiro estágio humano. Nós nascemos e as pessoas e a cultura deposita sobre nós muitas coisas que não diz respeito à nossa real natureza. Velhas crenças, velhas obrigações, pessoas que esperam de nós coisas que nós façamos. Isso vai tornando a nossa vida uma peregrinação desértica, que significa você ainda é um camelo carregando o lixo dos outros sobre você. Para que você possa fazer a primeira metamorfose, que é tirar de você aquilo que os outros colocaram sobre você e a cultura, há de se ter coragem, que é a maior virtude segundo Aristóteles. Coragem significa a ação do coração. Eu preciso questionar as minhas crenças. Eu preciso me abrir para construir novas aprendizagens. E se vocês fizerem uma pesquisa psicanalítica, vocês vão entender muito bem que o sofrimento do homem é proporcional justamente aquilo que ele carrega do seu passado e não mais lhe serve. Tem muitas pessoas que vivem mais no passado e outras que esperam viver no futuro, enquanto que o tempo presente, que é o tempo da graça, passa como água que escorre entre seus dedos, que é o tempo do aqui e do agora, a consciência da graça em mim. Essa primeira metamorfose implica a superação do seu eu, das suas crenças, de tudo aquilo que te engessa, te envergonha. Teríamos então a segunda metamorfose, segundo Nietzsche, que seria o leão. O leão é justamente quando você resolve dar o primeiro rugido de emancipação. A palavra emancipação significa tirar sobre mim as mãos dos outros, conduzir a mim mesmo. Aprender a fazer isso, como diria Mary Shelley, na seguinte frase: há 2 formas de você ser luz no mundo. A primeira é sendo um espelho que reflete a luz do outro. E a outra é você sendo a sua própria luz. Então, muitas das pessoas que vivem sofrimento e não podem ter uma experiência do estado de graça, porque elas vivem a vida dos outros ou aquilo que os outros esperam delas. Presas às suas frustrações, às suas amarguras. É impossível ter um estado de graça nessa condição. O leão há de rugir e gritar sobre ele próprio: eu quero ser o rei da minha selva. Nesse instante, diz Friedrich Nietzsche, o leão se depara com o dragão, e aí trava-se uma grande luta. O dragão, ele dá o nome de tu deves, que é justamente aquilo que a gente deve lutar sobre
tudo que nos disseram que devemos ser e que muitas vezes não diz relação direta com aquilo que realmente precisamos, identificamos em nós como o melhor. Trava-se uma luta. A ideia de Nietzsche é encontrar nas 13 metamorfoses a personagem do super-homem. O que seria o super-homem? E aí vem a grande surpresa. O super-homem é justamente quando o leão briga, luta contra justamente o dragão e dele nasce, dele sai uma criança. O super-homem, no fundo, é uma criança. Como diria o dizer evangélico, deixai vir a mim as criancinhas, porque a elas pertence o reino de Deus. No conteúdo psicológico, a gente pode dizer que você só supera a si quando você tem a abertura criativa, quando você tem a inocência do devir, quando você é como uma criança que volta a ter aquilo que os gregos chamam o bom espanto, a capacidade de sentir entusiasmo. Entusiasmo significa o Espírito de Deus em você. Essa luz que está apagada dentro de você, emurchecida pelas nuvens das suas crenças negativas e sobretudo dos seus medos superlativos, que enterram-nos enquanto vivemos. Muitas pessoas já se sepultaram, porque já desistiram de viver. Estão agarradas às suas perdas, seus sofrimentos e frustrações. Então, segundo a perspectiva de Nietzsche, o estado de graça é um estado de abertura criativa, é a capacidade reinventiva. Vou me aposentar, que devo eu fazer agora? Você não pode parar, porque na natureza o que para regride, tudo é movimento, e eu devo pô-lo num movimento para frente. Essa é uma experiência muito interessante. Saindo um pouco do eixo filosófico, vamos entrar no eixo mitológico. E eu vou trazer rapidamente uma figura muito importante, que é um centauro, que é uma figura que representa metade cavalo, metade homem. E o centauro, conhecido como Quiron, numa batalha, ele recebe justamente, na única parte que ele tinha mortal dele, porque ele era filho dessa híbrida relação entre um Deus e um ser humano, então ele tinha parte da imortalidade e uma parte da mortalidade dele, e a flecha alcançou justamente o seu joelho, que era a parte mortal, o que criou uma profunda ferida. E aí Quiron, naturalmente, se sentiu no direito de pedir a Zeus para que curasse ele dessa ferida. E Zeus teve um insight imediato. Não. Deixarei com que você conviva com essa ferida por uma simples razão. Ninguém pode compreender a ferida dos homens se não tiver uma no seu próprio coração. É o mito do curandeiro ferido. Um psicólogo é um curandeiro ferido. Um médico é um curandeiro ferido. Eu só posso compreender a dor do outro quando eu também sinto a dor em mim. Podemos dizer que o estado de graça, como elemento constitutivo da gratidão, implica dizer sua capacidade empática, a sua capacidade de perceber o outro. E não é possível percebê-lo sem que você tenha as suas próprias feridas. Escutar aquele que narra o que o fere implica dizer a relação saudável que você tem com suas próprias dores. Eu só posso dar amor quando eu vivo bem com a minha dor. Há uma intrínseca relação entre capacidade de amar e resiliência a sofrer. Não estão dissociados. Continuemos saindo então do eixo mitológico e indo para um outro mito, de não só menos importância para entendermos os elementos capitais que constituem a gratidão, ou aquilo que podemos chamar de estado de graça. Lembremos-nos, primeiro, da abertura criativa. Lembremos-nos do segundo, a empatia. Terceiro, eu vou trazer o mito de Hércules. Hércules, filho bastardo de uma amante de Zeus, que provocou na esposa de Zeus a ira a deusa Hera e resolveu destruir todos os filhos bastardos e amantes do próprio marido.
Hércules era um homem muito forte, talvez o mais difícil de ser destruído. Então, o que é que era a deusa, a esposa de Zeus, pensou? Eu posso me infiltrar no pensamento de Hércules e ordená-lo para que ele mate aquilo que ele mais ama, que era justamente sua esposa e seus 3 filhos. E Hércules sofre essa obsessão psicológica. Tem um surto psicótico e mata a esposa e mata seus 3 filhos. Logo depois, Hera sai do pensamento de Hércules e ele se dá conta do mal que ele tinha feito. Imaginemos o sofrimento de Hércules. E é dado a Hércules uma possibilidade de ele gerar penitência ao mal que ele cometeu, mesmo que ele não tenha sido ele o idealizador dessa tragédia. Os 12 trabalhos de Hércules. Depois vocês deem uma lidinha nos 12 trabalhos de Hércules, para que vocês entendam o que é realmente lutar para sair de um sentimento de culpa. Com isto eu quero representar um outro elemento importante do estado de graça, a superação